Louvado seja Deus. Amados irmãos, os irmãos, eu me lembrei de Paulo, que Paulo, apóstolo Paulo, ele sempre dizia que sabe estar alegre com a fartura e com a necessidade. Ele sabia estar alegre nos momentos difíceis e também nos momentos bons. Aliás, Paulo relatou muitos poucos momentos sem aflições na vida dele. Porém, quando nós percorremos na Bíblia, nós percebemos o tamanho da obra que Deus fez através da vida dele. Por quê? Porque ele se entregou. Ele percebeu que a alegria estava além das coisas, estava além de tudo. E a entrega dele na obra do Senhor fez toda a diferença. E ele foi um homem muito realizado. E Deus o usou tremendamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar junto com vocês, com os irmãos, com aqueles que estão em casa, assistindo pela internet. Também agradecemos a Deus por a vida deles. E eu quero convidar você agora, que veio aqui, que está aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, que puderem, abra sua Bíblia, aí, em Salmo 46, amém? O relógio a gente já sabe que está adiantado, né? A gente vai se basear por outros relógios. Fique em paz. Louvado seja Deus. Oh glória. Aleluia. Salmos 46. Quem puder, fique de pé. Tá bom? Quem puder, fique de pé. Salmo 46. Oh glória. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aleluia. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Oh glória. Deus o ajudará desde até manhã. E o 6: brama nações, reinos se abala, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. 10: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. 11: o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, ela é praticável, ela é vivida, ela é, Senhor, mais cortante do que a espada de dois gumes, Senhor, penetra no coração do homem e transforma. Agradecemos, ó Senhor, porque esta palavra um dia chegou em nossas vidas e fez com que nós mudássemos nosso pensamento, fizesse com que nós mudássemos, Senhor, nosso direcionamento, nossa vida.
Ó Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo teu agir, Senhor. Aqui estamos nesta noite, Pai, neste culto maravilhoso na tua presença. E queremos te agradecer mais uma vez. E te pedir, ó Deus, nos usa neste lugar, Senhor, para proferir aquilo que estudamos, aquilo que tu já colocou em nosso coração. Então que o teu Espírito Santo faça derramar sobre nossas vidas edificação, ó Deus, crescimento espiritual para cada um de nós, abençoando em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Foi fraco. Você pode dizer um amém? Oh glória. Pois sente. Aleluia. Eu disse que foi fraco, mas não foi sem fé não. Foi com fé, mas foi fraco, né? Vou pedir ao irmão Ricardo para trazer água para mim. Você disse o amém fraco, mas foi com fé. E Jesus certa vez ele disse que se a nossa fé fosse como um grão de mostarda, que é a semente mais pequena, e quando é plantada, ela cresce e se torna uma das maiores árvores. Ele disse que a sua palavra teria poder. E você com a palavra, você ia mandar um monte sair de um canto e ir para outro. Irmãos, a gente não está entendendo nada. Eu quero dizer para você que nós não estamos entendendo nada. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão sem entender que Deus está no controle de tudo. Há um sinal que brada na terra, que chega na igreja, que chega na sua vida, que chega na minha vida. Sabe para quê, irmãos? Para nós entender que tudo está se cumprindo. É a palavra de Deus que está se cumprindo na terra. É a palavra de Deus que está se cumprindo para a sua volta. Tudo está no controle de Deus. Veja o salmista escrevendo. Ele disse, aleluia. Ele disse, deixa eu abrir aqui no versículo, deixar aberto aqui. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, quando o salmista escreveu, que ele falou que Deus é o nosso refúgio, nós precisamos entender a palavra de Deus em 3 situações, para que a gente não fique com a palavra solta. Muitas vezes a gente pega a Bíblia, lê, a gente precisa entender que a Bíblia, ela foi escrita em um contexto lá do escritor, mas ela tem uma mensagem espiritual, e ela tem uma mensagem para mim, para você nos nossos dias. São 3 estágios da palavra de Deus. Ela tem uma mensagem geral e ela tem uma mensagem específica para a nossa vida. Então, quando ele fala de refúgio aqui, no original, ele está falando de um refúgio, de uma caverna de pedra. Isso é o que significava. Era um refúgio forte, onde ele comparava Deus como um refúgio em que ali havia segurança. E no dia mau, aquele homem poderia ir para ali, porque era o refúgio. Ele estava pensando em um Deus que nos dá refúgio e também é a nossa fortaleza. Aleluia. E continua dizendo, portanto não temeremos. Amados irmãos, o temor tem tomado conta das nações desses dias. O temor, o medo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que servimos a um Deus que alcança o mais íntimo do coração do homem. Nós servimos a um Deus que Ele muitas vezes nos permite passar por situações, para que você entenda que no dia mau você tem que correr para o refúgio de Deus,
para que no dia mau, no dia da angústia, no dia que você se sentir inseguro, há um Deus que você pode se refugiar nele. Irmãos, muitas vezes nós servimos a Deus e não paramos para entender que Deus é real, que Deus está mais perto de você do que você imagina. Ele está tão pertinho que talvez você possa tocar e nem saiba disso. Servimos a um Deus presente na angústia do homem, no medo, nos dias difíceis. Louvado seja Deus. Para que você entenda esse salmo melhor, é necessário que eu lhe conte algumas coisas. Nessa época, quem escreveu esse salmo foi um rei chamado Ezequias. E ele foi um rei que ele se espelhou em um rei Davi. Ele queria ser como o rei Davi. Ele pegou o exemplo do rei Davi. Louvado seja Deus. E esse rei governou por 29 anos Jerusalém. E aí, irmãos, se levantou um rei da Síria, muito poderoso, chamado Senequeribe, como o exército mais forte conhecido daquela época. Um exército poderoso, imagina só. E eles começaram a conquistar as cidades. E eles saíram conquistando de cidade em cidade. E eles foram se aproximando de Jerusalém e conquistando, e conquistando. E toda cidade que eles chegavam, irmãos, eles conquistavam, porque o exército dele era muito poderoso. E aí eles chegaram às portas de Jerusalém, e o seu exército ficou na frente ali de Jerusalém, sitiou a cidade. Louvado seja Deus. E mandaram homens, mandaram cartas dizendo: Rei Ezequias, se entrega teu povo, entrega, porque nós vamos conquistar. Você não tem homens para nos enfrentar. Assim como conquistamos as outras cidades, nós vamos conquistar também. Então assolaram ali Jerusalém, sitiaram e disseram e afrontaram e dizer: não há Deus que impeça nós conquistar essa cidade. Amados irmãos, o rei Ezequias, a Bíblia conta no livro de Crônicas, nos versículos 18, vai contar essa história. E você vai ver quando o rei Ezequias pega aquela carta, ele não vai para outro lugar, senão para em um encontro do Senhor. Ele vai para o refúgio de Deus. E ele vai para onde? Vai para o templo. E começa a orar, ali. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e veste pano de saco. Sabe o que isso significava naquela época? Humilhação, reconhecendo o poder de Deus. O rei fez isso e mandou que os seus súditos fizeram. E ele chegou ali no templo e começou a orar e dizer: Senhor, tu sabes, eu te sirvo, esse povo está blasfemando. E o sacerdote, que era Isaías, ele não estava no templo. Deus falou com ele e mandou um recado para o rei: diga ao rei que esse povo que está aí fora, eles não vão conquistar Jerusalém, eles não vão conquistar, aleluia. E o rei se levanta dali alegre e manda dizer que não vai se entregar. Irmãos, e para que você entenda, a Bíblia conta que ainda naquela mesma noite, o Espírito do Senhor pairou sobre aquele exército, e 185 mil soldados morreram dormindo. E quando foi de manhã, quando os outros soldados se levantaram e viram aquele multidão de gente morta, aqueles soldados todos mortos, se levantaram, e o rei Senaqueribe foi humilhado e voltou para seu lugar, porque ele viu que não podia entrar em Jerusalém, porque ali havia um Deus presente que cuidava daquele povo. E depois que tudo isso aconteceu, o rei Ezequias escreve
esse Salmo 46, que se você puder, fique com ele aberto aí, porque nós vamos ter 3 períodos aqui desse Salmo. É importante você aprender, vai lhe edificar muito. A gente vai entender que do versículo 1 ao versículo 3, ele vai falar sobre a proteção de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Do versículo 3 ele vai falar da proteção de Deus. Vamos ler. Nós já lemos o primeiro: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, aleluia, e socorro bem presente nas tribulações. Ele está falando aqui sobre a proteção de Deus. Aí ele fala: portanto, nós não vamos temer. Nós não vamos temer, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Ele estava falando que não ia temer, porque ele viu o agir de Deus. Talvez, irmão, nós precisamos ver o agir de Deus para poder não temer. Talvez seja necessário nós começar a buscar mais a Deus, para poder a gente deixar de temor, para poder a gente entender que nós temos um Deus presente, que está próximo de nós, e está pronto para atender, e para recantar o nosso refúgio das nossas angústias do dia a dia. Louvado seja Deus. Quantas e quantas pessoas precisam ver o poder de Deus, irmãos? Precisam ver o agir de Deus, procurar uma outra situação de vida, para poder servir a Deus e estar diante da sua presença. Nesses versículos nós vemos o poder de Deus agindo sobre a vida daquele homem. E ele se entrega e se alegra, porque ele viu o agir. Quando é a partir do 4, nós vamos ver ele falando sobre a presença de Deus. Aleluia. Nós vamos ver aqui no capítulo 4, ele fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Irmãos, aqui nesse versículo tem algumas chaves interessantes que é importante a gente ver. Ele fala sobre um rio, e ele compara com um rio que passava sobre Jerusalém, por baixo. Foi construído muito estratégico um rio, onde ele passava por baixo, era subterrâneo. Mas ele fala desse rio e diz: olha, há uma cidade, não é? Que alegra a cidade, as suas correntes, alegra a cidade de Deus, que é Jerusalém. E ele compara ainda o santuário da morada do Altíssimo. Por quê? Porque em Jerusalém estava o templo de Jerusalém, onde estava a arca da aliança, onde Deus habitava no meio dela. Mas essa comparação, irmãos, ele está comparando ali com a presença de Deus real. Nós vamos perceber no versículo 5, diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Aleluia, louvado seja Deus. Deus o ajudará até manhã. Ele quer dizer que naquela mesma noite Deus vai agir, porque Deus está no meio daquela cidade edificada. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida? Você está edificado? Você está em uma cidade em que há um rio, há uma corrente que flui, e essa corrente que eu quero te dizer não é de água humana, é de água do Espírito Santo de Deus. Você tem permitido um tempinho da sua vida para que Deus venha trabalhar na sua vida? Você tem permitido que o Espírito Santo molde você? Será que nós temos permitido, irmão, e aquela coisa que precisamos mudar em nós? Sabe, muitas vezes a gente na oração não está entendendo nada, porque Deus começa a trabalhar em algo que eu preciso mudar, e eu muitas vezes deixo de lado aquela oração, e já passo para outra, e começo a orar. Olha, irmãos, precisamos fluir essa intimidade com o Espírito Santo a cada dia, e entender que este rio é o Espírito Santo de Deus, que flui na minha e na tua vida, e te faz ter intimidade com o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu preciso adiantar aqui, porque eu tenho algo a mais a falar. Louvado seja Deus. E ele fala aqui, ó: Deus está no meio dela, brama nações, reino se abala, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Irmãos,
Aqui está falando sobre relacionamento. Se você tem um relacionamento com Deus, não importa como está o seu vizinho, você está bem com Deus. Se você tem relacionamento com Deus, não importa como seu esposo ou a sua esposa está, você tem o Espírito Santo, você tem relacionamento com Deus. Aqui está falando sobre uma cidade edificada, sobre um crente edificado, sobre a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por que as nações se abalam? Sabe por que o mundo está abalado nesse momento? Porque está carente desse rio que flui nos corações. Sabe, irmãos, eu tenho orado, pedindo a Deus graça, e pedindo ao Senhor que não desfaleça a fé daqueles mais fracos, porque muitos não estão entendendo, estão pensando que isso que está acontecendo nessa pandemia é a primeira que deu no mundo, ou estão pensando que isso é algo espiritual, e não estão entendendo que já aconteceu muitas pandemias. Essa está sendo diferente, sabe por quê? Porque as pessoas têm muitas informações, e aquelas fake news, muita informação mentirosa, as pessoas ficam assustadas, e aí não entendem tudo isso. Precisamos entender que tudo faz parte dos sinais dos tempos, irmãos. Precisamos entender que a presença do Senhor é real. Isso não pode tirar sua atenção do alvo que é Cristo. Sabe, isso me incomoda, porque muitos estão deixando de servir a Deus, estão olhando só para o coronavírus, passa o dia inteiro só olhando informações, notícias, não tira um tempinho para orar. E eu me incomodo com isso, eu choro, porque eu preciso ver um povo forte. Um povo forte não se abala com nada, não se abala com isso, porque eu não estou falando que não existe a doença, irmãos, não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando para você que o diabo, ele tem muitas estratégias, e quando ele não consegue atingir a vida do cristão, sabe o que ele faz? Ele distrai ele. Porque uma pessoa distraída, ele pode pisar em algum buraco do caminho, não é verdade? Uma pessoa distraída, irmãos, ele pode perder muitas coisas. E o inimigo, ele tem usado muitas coisas nesses dias para distrair você, para tirar o seu tempo, sabe? Para poder você ficar distraído e não ver que Jesus está voltando. Jesus está voltando, está se cumprindo a palavra de Deus. Sabe, a mensagem que você ouviu no primeiro dia que você ouviu o Evangelho, hoje eu estou dizendo novamente, está se cumprindo. Eu fui hoje de manhã, aliás, eu fui visitar a irmã Anita da Luz. Fui visitar ela, e ela não me deixou sair enquanto não me disse. Ele disse: eu preciso dizer uma coisa ao pastor. Vou beber água aqui. Ela disse: eu preciso dizer uma coisa ao pastor. Eu li a Bíblia para ela, oramos. Ela disse: olha, pastor, isso que está acontecendo aí é aquilo que a gente escutava atrás, é os sinais, e o povo não está entendendo nada. Veja a visão da irmã. O povo não está entendendo, estão distraídos. Irmão, eu e você e os irmãos que estão ouvindo aí, entenda tudo isso. Não se distraia. As pessoas estão se apegando a coisas, a um protocolo de segurança, e estão achando que isso é atrapalhar a intimidade com Deus. Não é não, irmão. Não é não. A gente precisa se desprender disso e entender que nós servimos a um Deus que vai além de tudo isso. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Eita, que o tempo passa rápido. A partir do versículo 7, nós vamos ver aqui o poder de Deus. Aleluia. A partir do 7, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aí diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Sabe por que era que ele estava ali? Ele estava falando sobre aqueles 185 mil soldados mortos.
Ele estava dizendo assim: vem nações, vejam o agir de Deus. Não precisou levantar uma espada, está tudo destruído. Está vendo aí o exército que dizia que ia destruir Jerusalém? Está aí no chão, está destruído. 185 mil pessoas, irmãos, com os seus armamentos lá. Sobraram poucos apenas para levar o rei, para testemunhar. Deus permitiu que o rei voltasse para a sua terra e foi morto pelos seus filhos lá na sua terra, só para testemunhar o poder de Deus. Você acha que Deus não poderia dar um cabo de tudo isso e parar? Você não acha que não poderia? Deus poderia botar a mão e parar tudo, irmãos, mas não é tempo de parar. Tem muitos ainda que precisam entender isso. Assim como foi nos dias de Noé, cada um cuidava das suas coisas. Há quantos e quantos irmãos têm voltado para fazer suas coisas, para ir cuidar do seu negócio, para ir cuidar das suas coisas, e tem deixado de lado o evangelho, tem deixado de lado as coisas de Deus. E isso preocupa o coração do pastor, preocupa muito, irmãos, porque eu quero ver todo mundo bem espiritualmente, eu quero ver todo mundo fortalecido espiritualmente. Essa mensagem eu intitulei como os pilares que sustentam o cristão no dia mau. Se no dia mau, irmãos, você não entender que aqueles pilares, há coisas que você precisa ter para ter uma vida espiritual edificada. Você pode dizer: pastor, mas os pilares da vida espiritual é muito simples. É a palavra, é Deus, a palavra de Deus e a fé. Mas se eu fui estudar, irmãos, em cima do Salmo 46, e aqui eu intitulei pilares visíveis e pilares invisíveis na vida do cristão. Há pilares visíveis, que é quem te mantém de pé, e esses são inegociáveis. Nós precisamos estar com esses pilares muito fortes em nossas vidas. O tempo está chegando, mas eu preciso terminar isso para você. O primeiro pilar é o crente. Para o crente se manter de pé, ele precisa ter comunhão com a igreja. Esse é um primeiro pilar na vida do crente. O crente que tem comunhão com a igreja, quando ele sente qualquer coisa, ele já vai lá e diz: irmãos, olha por mim. Irmão, você não sabe quanto isso fortalece as pessoas, quantas pessoas se revestem e são aprendidas. Então, ele tem comunhão, você precisa ter comunhão com a igreja. Outro pilar que mantém você de pé é a família. Valorizar sua família, a sua casa, seus filhos. Outro pilar, os amigos verdadeiros. Louvado seja Deus. Eu vou continuar, porque senão eu não falo tudo. Os irmãos da fé. São pilares visíveis que te mantêm de pé. Aleluia, louvado seja Deus. A oração dos santos. Louvado seja Deus. Aqui nós já estamos falando sobre os pilares invisíveis. Esses são pilares invisíveis, mas que mantêm o cristão focado de pé. Louvado seja Deus. As orações dos santos. Nós vamos ver em Tiago 5,16, vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, quando há uma igreja, quando há uns irmãos orando um pelos outros, isso são pilares invisíveis que mantêm o cristão de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. A esperança no Senhor Jesus. Não podemos perder a esperança. Se você perder a esperança no Senhor, vai desfocar a sua fé. Esse é um pilar que você precisa ter. Saber que você é cidadão do céu. Se você não tem convicção, irmão, que você é um cidadão espiritual do céu,
Isso é um pilar invisível, que você não pode ver, mas pela fé você consegue contemplar. Se você tem dúvida que não é um cidadão do céu, você precisa se entregar para o Senhor Jesus, para ter essa convicção, porque o pilar, você sabe o que é um pilar? O irmão Alexandre, que é pedreiro, ele sabe muito bem explicar. O pilar é algo que mantém a sustentação de cima, e a estrutura de baixo é quem mantém a sua vida equilibrada. Esses pilares que eu estou falando aqui é quem mantém o crente de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tinha tanta coisa aqui para falar. Eu quero dizer que nesses dias eu aprendi o que é ter os pilares. Esses pilares que eu estou falando aqui. Porque eu passei momentos difíceis, mas eu entendi que Deus estava tratando algo espiritual comigo. E agora, eu estava ontem falando para os irmãos aqui na reunião de obreiro, que quando a gente se entrega nas mãos do Senhor, quando Deus permite acontecer essas coisas, parece que a gente é provado no fogo, e sai de uma forma diferente. Louvado seja Deus. Deus é fiel, irmão, em todas as coisas, e Ele não permite que algo aconteça na tua vida, se o resultado não for edificação, se o resultado dele não for crescimento espiritual, se o resultado dele não for frutificar para o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro muito bem esses dias quando eu estava enfermo, e quando eu já não me aguentava mais, quando eu procurava força em mim, eu não encontrei, eu reuni minha família, eu me ajoelhei sobre uma cadeira e eu disse: agora eu tenho que me entregar nas mãos do Senhor. Esse Senhor aqui do Salmo 46, eu tenho que me entregar. E eu lembro muito bem, eu me ajoelhei, e meu filho, minha filha, minha esposa fizeram ali uma corrente de oração pegada nas mãos. E a partir daquele momento, Joseane colocou ali um propósito de oração com as irmãs pela madrugada, e começou um propósito de oração diferente. A partir daquele dia, Deus começou a agir de forma espiritual. Aleluia. Porque eu já não me aguentava mais, eu já não dormia à noite. E ali foi o momento em que eu fui para a caverna, o momento em que eu disse: agora o Senhor é meu refúgio, porque eu não tenho mais nada para acontecer. E Deus começou a trabalhar, irmãos, de forma maravilhosa. Os dias que eu passei ali no hospital foram dias de edificação, que Deus falando ao meu coração. Deus falou comigo até das minhas preocupações, e me mostrou até que aquele versículo de Mateus 6, que Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de tudo, e Deus cuida da igreja, que eu estava tão preocupado com a igreja. Irmãos, me faz lembrar muito bem quando eu recebi alta, e eu cheguei em casa, e aí minha menina disse assim: papai, eu tenho uma surpresa programada para o senhor. E quando eu cheguei lá, eu pensei que a surpresa era alguma coisa, uma comida, né? E Joséano disse assim: eu não sei nem que surpresa é essa. E Emily disse: nós vamos agradecer a Deus, igualzinho naquele dia que o senhor orou. Do mesmo jeitinho, agora nós vamos orar. E ali nós oramos, choramos. E eu quero dizer, irmãos, que até a oração mudou lá em casa. Agora as coisas fazem sentido. Eu vejo fé, eu vejo esperança, eu vejo entrega. Eu vejo que agora os irmãos, quando tem o problema, eles dizem no grupo, eles pedem oração, eles se entregam a um propósito de Deus. E eu quero concluir essa mensagem com o versículo 10, se você puder, abra aí e não esqueça disso. O versículo 10 do Salmo 46, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero te dizer, meu irmão, se você tiver com pouca falta de fé, se entrega ao Senhor, entra no refúgio de Deus, se entrega em suas mãos, que é o melhor lugar que você pode estar, e aquietai o seu coração, aquieta a tua vida, deixa de tanta preocupação, de tanto medo, começa a confiar e ter fé. E se porventura há no seu coração alguma dúvida, se há no seu coração alguma
dúvidas sobre a tua salvação, sobre a tua intimidade, agora é o momento de tu se entregar para o Senhor. De você se entregar para o Senhor e dizer: eu quero ser agora, eu quero começar a minha vida de um modo diferente, eu quero me entregar nas suas mãos, porque eu preciso de Deus. Eu quero te dizer, irmãos, que não adianta você viver distraído nesse mundo, porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E o que vai importar não é o quanto dinheiro você tenha, não é o carro novo que você tenha, não vai importar a conta bancária que você tenha, a família que você tem, vai importar é como está você com Deus. Deus é o teu refúgio de verdade. Será que quando fecharmos os olhos, o Senhor é aquele que vai estar ao teu lado? Eu quero te dizer que nós servimos a um Deus tão real, que você pode tocar nele, que você pode falar com ele, e ele escuta a tua oração, e a tua oração é honrada diante do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de Jacó. Esse é o Deus de Israel. Se você nessa noite quiser se entregar para o Senhor, se entregue para Deus. Não saia daqui nesse culto, nessa noite, sem se entregar para o Senhor. Mas também, se você não quiser, não tem problema. Nós oramos para que Deus te dê outra oportunidade. Mas, irmãos, oportunidade é única. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Esse culto maravilhoso, com poucas pessoas, mas Deus alegrou o meu coração em ver vocês aqui. Deus alegrou o meu coração em ver cada irmão aqui. Os visitantes que estão aqui, que eu não peguei o nome, mas é do coração. Ficamos felizes com a sua presença. E eu quero dizer que se você quiser se entregar para o Senhor, aceitá-lo, agora você pode fazer isso. Fica à vontade. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo uma semana abençoada, se entregando ao seu nome e dizendo o quanto Ele é bom em nossas vidas. Louvado seja Deus. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Vamos orar. Vamos orar. Os irmãos que trouxeram uma oferta, o dízimo, o irmão vai estar com gasofilaço lá na saída. Amém? Aí os irmãos contribuem. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te glorificamos, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa esse povo, Senhor, que nesta noite entrou por estas portas. Os irmãos, Senhor, os amigos, ó Deus, que estão aqui nesta noite e ouviram essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa cada um, ó Deus. Cada um, Senhor, chega no seu coração, abençoando, faz com que entenda, aumenta a fé, aumenta a esperança, a entrega ao seu nome. Ó Senhor Jesus, eu te peço, pelo poder do Espírito Santo, abençoa aqueles que estão em casa, que estão assistindo esse culto agora, Pai. Abençoa cada um no nome de Jesus. Oh Deus, chega com providência na vida daqueles que estão necessitados, naqueles que estão angustiados, que estão, oh Senhor, com medo, que estão reprimidos, oh Deus, que estão com depressão, que estão enfermos, que estão com coronavírus, aqueles que estão, Senhor, em seus lares agora. Chega com providência na vida de cada um. Ó Deus, abençoa teu povo. Ó Senhor, que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo e pela presença de Deus em nossas vidas. E que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Eu irei fazer alguns avisos e o irmão vai impetrar a bênção apostólica. Irmãos, quarta-feira nós teremos culto online, ainda não vai ser presencial. No próximo domingo teremos culto aqui presencial e online. E no outro domingo nós vamos ter a Santa Ceia. Então a Santa Ceia vai ter 2 cultos, no domingo de manhã e no domingo à noite. Amém? E retornará os cultos nas congregações
a partir de agosto. Então, a partir de agosto, os cultos, vai ter culto também nas congregações. Amém? Louvado seja Deus. Então, o protocolo vai ser o mesmo e eu acho que é só isso, né? E os irmãos que estão em casa aqui, se você tem o seu dízimo e sua oferta, você liga para o tesoureiro que ele vai buscar. Amém? E os irmãos que tiverem contribuição, deixa no gasofilácio. E que Deus abençoe o nosso presbítero Janduí, a bênção apostólica. Mais uma vez a paz do Senhor para a igreja. Os irmãos podem ficar de pé. Irmãos, o Senhor implantou em nós uma semente. Essa semente, ela germina, é a fé. Crente tem que viver pela fé, amém? Segura firme a tua fé, a tua confiança no Senhor. Ele é fiel, irmãos. Todos os momentos, não tema. Faça assim com as mãos. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a unção do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, seja com a igreja de Deus, aqui os que estão em casa e em todo o mundo, em nome de Jesus. E a igreja diga: ide em paz, o Senhor vos abençoe.